Você sabe, Rose, que enquanto você falava aqui, eu dei uma procurada em algumas informações lá dos Estados Unidos, e hoje saiu uma pesquisa que a CNN local lá compartilha, que é pedindo a opinião pública, a própria CNN, né, mensura isso com a sua audiência, se há uma adesão ou não, né, uma rejeição, um apoio das ações na Venezuela. 63% da audiência da CNN é contra. 63% da audiência da CNN. Ou seja, é um número muito elevado em se tratando de audiência de CNN, que a gente sabe o seu perfil, né? E em se tratando de uma ação militar exitosa, que via de regra conta com um apoio popular. Só que desses dados dos 100%, 63 são contra, mas 12 são indecisos. Também é um número extremado, apenas 25% apoiam. Quando você fala em tiro no pé, pode ter sido um tiro no pé também em caráter popular, né? Em caráter de adesão popular, né, Rose? Eu acho que o que as últimas manifestações da imprensa norte-americana, tiveram manifestações em Nova York ontem, contra essa intervenção na Venezuela e o sequestro do presidente Maduro. Eu acho que a situação interna para ele não é boa. Essa pesquisa de meados de novembro já mostrava que 70% dos norte-americanos não apoiam uma guerra contra a Venezuela, inclusive crescendo entre os eleitores republicanos dizendo que ainda não entendiam o que os Estados Unidos pretendem na Venezuela, e já há, dentro do Partido Republicano, alguma confusão, e é nessa base maga também, né? Afinal de contas, vou repetir aqui, o Donald Trump foi eleito com uma plataforma de campanha de não intervenção, de que os Estados Unidos precisavam se voltar para dentro para retomada da sua hegemonia e enfrentar principalmente os chineses, né? A ascensão desse poder tecnológico, econômico e, em última instância, militar chinês. Então, acho que vai haver essas confusões dos Estados Unidos, eu acho que elas tendem a aumentar. E conversando com esse meu amigo que está lá, ele disse que há uma insatisfação, sobretudo quando se fala em guerra nos Estados Unidos, e essa foi uma grande satisfação com o governo Biden, é justamente isso. A vida do norte-americano piorou, e os Estados Unidos, o dinheiro do contribuinte norte-americano está indo para as guerras, e isso precisa acabar. E o Donald Trump repetiu isso inúmeras vezes, sobretudo em relação à guerra da Ucrânia, que foi essa aventura aí dos democratas. Então, acho que nos Estados Unidos não é muito difícil, diferente da guerra do Iraque, que foi um processo de maturação, né, de convencimento da sociedade norte-americana de que era necessário da questão das armas químicas. Isso não ocorreu agora com a Venezuela. Não houve um processo de convencimento da sociedade norte-americana. E a questão econômica, elas também eram distintas. As preocupações econômicas do cidadão comum norte-americano eram diferentes daquele momento. Teve essa pesquisa que eu citei, dos 70% contrários à intervenção na Venezuela, mas também uma pesquisa da Reuters do início de novembro, dizendo que a principal insatisfação do povo norte-americano é com o custo de vida, e crescendo entre os eleitores republicanos. Ou seja, os democratas vão nadar de braçada agora, embora hipocritamente, para dizer que é isso, que os Estados Unidos estão gastando dinheiro e não estão se voltando para o problema interno, que é o aumento do custo de vida, que é uma preocupação. E acho que também dentro do Partido Republicano, a Taylor Greene, né, que é uma dentro do Partido Republicano, se afastou do Donald Trump, ela foi até ostracizada por isso, ela já colocou já disse abertamente, né, que como assim, na campanha você prometeu que nós íamos nos voltar para os nossos problemas internos, e agora os Estados Unidos estão ali fazendo uma intervenção, sequestrando o líder de um país. Outro ponto, Thiago, o Donald Trump vai precisar explicar e convencer a sua população qual é, afinal de contas, o interesse dele da Venezuela, porque essa agressão ela foi construída sobre a questão do tráfico de drogas, né, de que a Venezuela, e também nós já discutimos aqui isso inúmeras vezes, a mentira que é o cartel de Los Soles, o cartel de Los Soles simplesmente não existe, a mentira que é o Maduro chefiar esse cartel, ou que é da Venezuela, a importância da Venezuela para o tráfico internacional de drogas, inclusive a principal agência dos Estados Unidos sobre isso, no relatório deste ano, do ano passado, não menciona a questão da Venezuela, nem desse cartel de Los Soles, né, do trem de Aragua, mas, enfim,
A gente sabe que o problema é das drogas que vão pelo Pacífico, não pelo Caribe. E ele começa essas agressões em setembro com as embarcações sobre a justificativa do tráfico de drogas. E agora ele vai para uma coletiva dizer que a questão é o petróleo. Né? Isso vai criar fissuras também. Esse não ter uma diferente, por isso que eu estou dizendo que talvez a gente está assistindo, em termos de convencimento da sociedade norte-americana, uma situação diferente da guerra do Iraque. Né? Que aí ele vai ter que convencer as pessoas de que esse é um bom negócio. Aí ele vai convencer o cidadão médio norte-americano de que esse é um bom negócio para as empresas petroleiras privadas ganharem muito dinheiro. Então, eu acho que ele tem um nó a ser resolvido. O day after dele não vai ser tão fácil como ele fez parecer ser quando ele disse ali, nós iremos administrar a Venezuela. Você sabe, Rose, que aí tem um outro ponto, né? Uma coisa é também a intervenção, é um papel cirúrgico ali de sequestro do presidente, o ataque, outra coisa é uma ocupação. Como é que o Trump vai operacionalizar essa ocupação de modo a não encontrar resistência? Ele não teve nenhuma baixa, ok, o ataque é perfeito. Esse ataque, ele vira aí aula de como proceder numa extração de uma liderança internacional da forma mais perfeita possível, né? Mas como perfeita se matou os adversários? Bom, isso entra no cálculo, inclusive. Né, matou uma série de soldados e lideranças ali, mas tirou o Maduro lá como quem tira doce de criança. Bom, só que outra coisa agora é ocupar a Venezuela, né? Tem exército, tem governo, tem população, tudo ali a fazer uma resistência. Eventualmente, se ele encontra essa dificuldade, essa unha encravada ali, isso ainda mais pode negativar a percepção pública, porque, vamos lá, você vai lá arrumar um problema para você em nome do petróleo, que está declarado por ele. Não é nem aquele papo de dizer assim, vocês são os esquerdistas que estão dizendo sobre Trump. O cara vem numa coletiva e diz, não, é doutrina Monroe, é petróleo que eu quero, e eu não vou nem esconder isso de ninguém, né? Aí vem o Rubio e diz, o que a gente quer aqui é tirar o Irã, é tirar a Rússia, é tirar a China e assumir o controle do petróleo, porque afinal de contas é América para os americanos, ponto. Só que se isso começar a ter custo, seja de vida de soldado, seja custo financeiro óbvio de uma intervenção como essa, uma ocupação como essa, como é que ele vai manter isso a médio e longo prazo? Olha, essa é uma questão, é a questão mais delicada para ele, porque o que os militares, o que os analistas militares têm falado desde quando começa, ali em setembro, todos esses indícios de que o Donald Trump ia fazer uma intervenção na Venezuela, é de que ele precisaria de 100 mil homens para fazer uma intervenção terrestre, uma invasão terrestre e, posteriormente, ocupar a Venezuela. Isso, gente, é altamente impopular nos Estados Unidos, porque eles têm um trauma do Afeganistão, do Iraque e também da Líbia. De todos os estragos que os Estados Unidos causaram, não que eles têm trauma por conta dos estragos, mas o que isso representou para as famílias norte-americanas, para os soldados norte-americanos que perderam a vida e de que não rendeu frutos, não rendeu resultados. O poder dos Estados Unidos só declinou. Não significou que os Estados Unidos aumentaram de poder, apesar de terem devastado esses países do estrago que fizeram. Então, acho que essa via, né, de tomar o controle da Venezuela, ela é o caminho mais difícil para o Donald Trump, e ele sabe desses perigos. A questão que me parece que está amadurecendo desde ontem é o seguinte, a fazer pressão no chavismo, no governo, que agora, né, na presidenta interina, Delcy Rodrigues, é fazer pressão no chavismo para que os Estados Unidos, como o senhor Marco Rubio disse, controle o setor de petróleo. E aí, né, que tem a presença norte-americana, militar, para controlar o setor de petróleo na Venezuela. Esse me parece que é a pressão que eles vão desempenhar nos próximos dias. A segunda questão a ser colocada, qual será a mobilização e resistência do povo venezuelano? Levando em consideração que o povo venezuelano está organizado, grande parte, em milícias armadas. Eu não acho que vá haver
um passo atrás no governo, a não ser que, enfim, sempre as consequências são muito imprevisíveis, mas não acho que esse governo da Venezuela, agora, portanto, o chavismo, eu vou me referir dizendo chavismo, vá aceitar uma tutela militar sobre o setor de petróleo da Venezuela. Embora eles talvez coloquem até a vida do presidente Maduro como uma moeda de negociação. Então, esse cenário é o mais difícil. O que eu acho que eles vão continuar exercendo pressão e não descarto novos ataques para fazer pressão ao chavismo nos próximos dias, porque o Trump já deu a senha, né? Se a Delcy Rodrigues não cooperar com os Estados Unidos, ela vai ter consequências ainda piores. Então, eu acho que realmente o que vai entrar muito no cálculo do que o Donald Trump vai fazer nos próximos dias é também a resistência e a posição do chavismo na Venezuela, que acho que dificilmente vai retroceder na defesa da soberania da Venezuela e da soberania da Venezuela sobre seus recursos energéticos, mas também as forças sociais nos Estados Unidos e essas fissuras que podem ter no âmbito do Partido Republicano. No entanto, Donald Trump é ainda o presidente, ele é uma figura violenta e imprevisível, e, portanto, o cenário sempre foi perigoso por conta desse tipo, né, de governo do Donald Trump, e eu não descarto que, mesmo vendo os perigos internos, né, que dizem respeito não só à sociedade americana no geral, mas nas suas próprias frações de apoio no Partido Republicano, e que ele possa ignorar os perigos internos, de política internos, e lançar um ataque um outro ataque à Venezuela, justamente para fazer essa pressão e conseguir aí que tenha algum tipo de presença militar, sobretudo, na Venezuela para controlar o setor de petróleo.